Glória a Deus. Você está atento aí ou não? Vamos ler então, Judas 1, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, somente. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Fecha os teus olhos. Oramos ainda, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê graça para entendermos a Tua palavra. Que o Senhor também nos dê graça para ministrarmos a mesma. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Que sejamos hoje edificados, fortalecidos na nossa fé. Que sejamos, ó Deus, levados a um nível diferente de experiência com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Vamos entender um pouquinho o pano de fundo que está acontecendo aqui. Então, Judas trata de um tema que a gente fica pensando, como é que é isso? E ele trata de um tema aqui que fala sobre guerra, sobre batalha. E a gente muitas vezes pensa que a caminhada da gente de fé é uma diversão, alguma coisa parecida, mas na verdade é uma batalha. E quando fala de batalha, está falando exatamente da questão espiritual que nós precisamos aprender e viver. Todo cristão, quando começa a sua caminhada, quando você decide se tornar um cristão e seguir a Jesus, você está entrando num campo de batalha. É uma batalha, é uma guerra. Não é uma batalha essa batalha de nação contra nação, mas é uma batalha espiritual, é uma batalha pela sua vida. Muita gente não entende a natureza da caminhada cristã, não entende que essa caminhada cristã é uma batalha. A gente fica pensando, mas eu não entrei na fé para ser ajudado por Deus, certo? Ok, tudo bem o teu motivo. Entretanto, nós precisamos entender que na caminhada que nós começamos, é uma batalha. Por isso que você encontra algumas pessoas que durante a caminhada da fé, da vida cristã, algumas pessoas são abatidas e ficam pelo caminho e deixam de caminhar a fé cristã. Mas por que isso, pastor? Porque não entendem que a natureza da sua caminhada é uma batalha. Eu preciso compreender que eu estou em guerra. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender é que o início da minha caminhada, se você se tornou um cristão, entregou a sua vida a Jesus, você não tem a opção de ser um soldado nessa batalha, um soldado displicente. Você tem que ser diligente, cuidadoso, prestar atenção. Judas começa a escrever esse livro, um breve livro, e esse Judas que trata aqui é o irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. O que, pastor? Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus, ele também é irmão de Jesus, mas eu pensei que Jesus não tinha irmãos. Pois bem, Mateus capítulo 13, no versículo 55 e 56, diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? Referindo-se a Jesus. Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós.
Onde ele aprendeu todas essas coisas? Então, só para a gente começar a entender que na caminhada da fé, a gente precisa também não só fortalecer a fé, mas nós precisamos nos esforçar em conhecer a respeito da fé. O texto é bíblico, não inventei nada, só estou lendo a Bíblia. Quando Judas escreve essa carta, esse Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, quando ele escreve com um objetivo, tem um propósito nisso. E o propósito é direcionado não a uma igreja específica, mas à igreja do Senhor na face da terra. E o objetivo dessa carta é levar o cristão a entender que ele precisa batalhar na fé. Amém? Só me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor, tá? Ele precisa aprender que precisa batalhar na fé. Se você não entender isso, você vai correr uma corrida sem estar devidamente cuidando da tua caminhada. Que o problema de muita gente que quer começar uma jornada sem estudar o território, sem estudar o terreno, sem estudar a sua fé, o seu dia a dia, a sua caminhada. E nós precisamos compreender isso. Estamos em batalha. Você imaginou o soldado indo para a batalha sem capacete, sem arma, sem proteção nenhuma, sem colete? Ele vai ser abatido, não tem como. Por conta do quê? Por não tomar cuidado com coisas bem básicas que precisam ser cuidadas. Então essa carta foi escrita com o objetivo de dizer para os irmãos na fé, cuidem da sua caminhada. Irmão, isso é inevitável. Quem não cuida da sua caminhada, quem não tem cuidado com os detalhes da sua vida espiritual, vai enfraquecer, vai desanimar, vai chegar ao ponto de ficar abatido pelo meio do caminho. E essa é uma responsabilidade nossa. E na verdade, o tempo tem passado e hoje parece que a batalha está mais intensa, porque o ataque contra a fé, ele é mais violento. Hoje parece que você tem sido assediado de todas as maneiras, por todos os meios possíveis para que você enfraqueça na fé. O diabo está muito interessado. E talvez você vai ficar assustado, o pastor está falando de diabo. Não, na verdade o diabo está muito interessado que você não prospere na sua fé, que você seja fraco, que você seja débil. Porque se assim formos, seremos facilmente controlados, manipulados e inoperantes. Como inoperantes, pastor? Aquele que não conhece a sua força no Senhor não batalha direito, não é eficaz o suficiente. Então, o inimigo da nossa alma procura fazer de tudo para que nós fiquemos distraídos, desatentos, desapercebidos do que acontece de fato no mundo espiritual. E é muito fácil nós nos distrairmos. Enfim, por que nós devemos batalhar na fé? Sendo bem assertivo, bem objetivo. Por que devemos batalhar na fé? Primeira coisa, a minha fé, no versículo 4, olha que coisa interessante. Na parte, versículo 4, diz o seguinte: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse tempo, para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Está dizendo que eu tenho que batalhar na fé, porque se eu não for maduro o suficiente, se eu não tiver preparo o suficiente, muitos são infiltrados na caminhada. Irmãos, nesses anos todos pastoreando, a gente tem visto que muitas vezes pessoas que aparentemente são boas pessoas, eles se infiltram no meio da casa do Senhor, no meio da igreja, e começam a dissimular ideias, opiniões, pensamentos sutis, sorrateiros, e começam a enfraquecer a fé daqueles que sinceramente
querem servir a Deus, querem servir ao Senhor, e acabam, por conta disso, esfriando na sua fé. É tão sutil isso, é tão sutil, é tão sensível, que muitas vezes a pessoa não percebe. Pessoas se infiltram no meio da igreja, pessoas chegam até nós, muitas vezes, pessoas começam a caminhar de uma maneira em que não se percebe o que é que está acontecendo, e eles jogam sementes. Você sabia, a Bíblia diz que o joio, ele cresce junto do trigo. E seria muito bom se a gente pudesse arrancar o joio. Mas o joio é tão parecido, quando novo, com o trigo, que é impossível arrancá-lo. Primeiro o joio tem que crescer, para você discernir então o que é joio e o que é trigo. E ainda corre o risco, quando você vai arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto. Mas onde acontece isso, pastor? No meio da igreja. Junto de você, da sua fé, da sua caminhada com Deus. Muitas vezes a gente está lá servindo a Deus com um coração muito sincero, muito honesto, com um desejo verdadeiro de fazer a vontade de Deus, e alguém, não sabe se intencionalmente ou não, vem com uma conversa, com uma dúvida, com um questionamento, com uma doutrina nova, alguma coisa que estão falando por aí. E hoje em dia, meu Deus, como os meios de comunicação estão atacando violentamente a fé das pessoas. Há não muito tempo eu vi um pregador que dizia: não importa com quem você dormiu a noite passada. Então ele estava dizendo que não importa se você errou ou não errou, com quem você dormiu a noite passada, não importa que carreira você cheirou ou não. Ele estava falando de cheirar cocaína. O importa é que Cristo esteja contigo. Você vê, parece uma coisa legal, mas na verdade é uma heresia, porque importa muito a nossa conduta, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela diz que o meu relacionamento com Deus, ela é uma coisa muito íntima, muito pessoal e muito profunda. Agora, é impossível você ter Cristo abundantemente na sua vida e não ser impactado e transformado pela presença de Jesus. Uma pessoa que tem uma fé intelectual é diferente de uma pessoa que tem uma fé de revelação, onde Cristo toma conta da sua vida, porque nós podemos simplesmente, numa altura da nossa caminhada cristã, ter uma fé só intelectual, não ter mais revelação de quem é Jesus. E o que acontece com certas ideias, pensamentos, com certas coisas, é que a minha fé começa a enfraquecer, a minha fé começa a ficar superficial, e a minha fé começa a ficar intelectual. Por conta do quê? Pelo ataque que vem sobre a minha mente. Eu estou me fazendo entender? Sim ou não, igreja? Estou vendo que você está muito assim, quietinho. Tudo bem quanto a ficar quieto, não tem problema nenhum. Então Judas, ele está falando no versículo 4 que você vai ser atacado, a sua fé vai ser atacada. As tuas convicções serão atacadas. Mas isso muitas vezes a pessoa está fazendo não por maldade, mas porque tem uma ideia distorcida a respeito da sã doutrina da palavra de Deus. E deixa eu explicar bem, a sã doutrina da palavra de Deus não é uso nem costume. A sã doutrina vai tratar exatamente da salvação da minha alma, dos princípios eternos da palavra de Deus. Quando eu começo a entender a Bíblia, e quando Deus começa a falar comigo, não sei se você sabe disso, mas Deus fala ainda nos dias de hoje, e fala muito através da sua palavra. Deus não precisa inventar nada, irmão, para que você possa saber o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia diz que Ele é a verdade é a sua palavra. Qualquer ensinamento fora da palavra, ele é perigoso. Então Judas está escrevendo para uma igreja e dizendo: olha, cuidado, porque vão atacar a sua fé.
E você tem que aprender a lutar pela sua fé. Foi naqueles tempos da Bíblia, nos tempos de Judas, e também é nos nossos tempos hoje. A batalha continua e continua de uma maneira violenta. Por quê? Porque o diabo não quer que ninguém seja salvo. O grande interesse do inimigo das nossas almas é que você não vá para o céu, é que você vá para o inferno. Então Satanás vai trabalhar, porque é muito melhor trabalhar no engano, na mentira, na distorção da verdade. Se você olha a palavra de Deus e vai lá para Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, onde a serpente vem e engana Eva. Ela usa o quê? Ela usa a palavra, porém usa a palavra distorcida. E leva Eva então a pecar, a negar ao Senhor, a desobedecer a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender o seguinte, que o inimigo da nossa alma vai usar da mesma sutileza, do mesmo ardil, para que você não prossiga na fé. Nesse tempo de pandemia aconteceu uma coisa terrível com a igreja. As pessoas acharam, por conta das circunstâncias da pandemia, que poderiam simplesmente viver uma fé superficial, uma fé baseada na internet, enfim, estava bom assim. Mas na verdade essa fé foi necessária ser desenvolvida até um certo ponto. Muitas pessoas se acostumaram a não congregar mais e pensaram assim: eu posso sobreviver com a superficialidade. Não, a gente não consegue não, irmão. Temos que aprender a batalhar pela fé. E batalhar pela fé eu preciso ser ensinado a respeito da verdade. Eu preciso me abrir para o ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta é a verdade da palavra de Deus. Não são pseudo-verdades, mas a verdade da palavra de Deus. Quando nós começamos a meditar na palavra, somos confrontados, exortados pela palavra. Aqui, tem muitas vezes que você se posiciona e começa a caminhar na fé, e as pessoas vão se levantar contra e vão dizer assim: mas agora você vai virar crente? Que coisa feia. Eu me lembro um dia que alguém me perguntou: e você é crente? Eu falei: sou. Por que você não é? Como se fosse uma coisa feia você ser crente em Jesus, servir a Jesus. E não é, irmãos. Demorou para descobrir, mas é verdade. As pessoas estão querendo que você e eu sejamos crentes de verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas estão passando por um vazio de alma profundo e elas precisam ouvir a mensagem salvadora de Jesus. As boas novas do Evangelho, a pregação do Evangelho. As pessoas precisam encontrar pessoas cristãs verdadeiras, não camufladas. Elas precisam encontrar em você e em mim uma vida de Deus, porque não é qualquer lugar que se encontra isso. Eu me lembro o dia, eu já contei essa experiência, eu era recém-convertido e estava titubeando na fé. Tive um amigo muito pintoso, cara muito gente boa, e de repente estava eu lá de volta com ele no bar bebendo. Ele olhou para mim e disse: poxa vida, agora que eu pensei que eu ia ter um amigo que ia me tirar dessa vida que eu estou vivendo, está aí você bebendo. E eu olhei para a cara dele e falei: toma. Tomou? Levei um coice, irmãos. Saí dali envergonhado e falei: me perdoa, Senhor, por dar esse mau testemunho. Porque as pessoas esperam que nós, os cristãos, mantenham a sua fé firme, a sua fé incontaminada, a sua fé verdadeira, fervorosa. As pessoas não conseguem imaginar um cristão de verdade vivendo uma fé frouxa de qualquer maneira. Elas querem ver na minha vida e na sua vida um farol, uma luz onde eles possam seguir e dizer: encontrei alguém que serve a Deus de verdade. Você está me entendendo, igreja? Judas está dizendo: olha, não deixe, não fique quieto quando atacarem a sua fé. Viva,
E hoje é interessante, irmão, o que tem. Na época da pandemia, eu comecei a fazer umas lives e comecei a ensinar a palavra. Aí teve um momento que eu parei, porque o negócio começou uma enxurrada de gente ensinando, cada coisa, cada absurdo. Eu falei, deixa eu tirar o meu time, porque você tem que ter solidez daquilo que você vai falar. Você não pode simplesmente jogar qualquer conversa e dizer, todo mundo se tornou de alguma maneira pregador. Eu preciso firmar minha fé na palavra de Deus. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Você não tem que estar firmado no pastor Toninho, na pastora Bernadette ou nos pastores aqui da igreja. Nem numa placa de igreja você tem que estar firmado. Você tem que estar firmado, a tua fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o espelho para a nossa caminhada. O pastor está dizendo que está errado, está vendo? Eu vou para uma igreja onde eles não falam sobre isso. Isso é um verdadeiro auto-engano. Eu preciso colocar a minha vida espelhada na palavra e ver se a palavra de Deus concorda com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou dizendo, com a maneira com qual eu estou vivendo. Eu preciso colocar a minha vida assim, em espelho com a palavra. Se a palavra disser que está errado, está errado. Não adianta arrumar outro argumento. Outro dia alguém me procurou, falou, pastor, preciso conversar com você. Eu falei, tudo bem, meu querido. E ele disse, pastor, o negócio está complicado. Eu falei, mas não tem como não estar complicado, irmão. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque se você estiver fazendo errado, se você estiver fazendo contra a palavra de Deus, não vai dar certo. Não tem como dar certo se você faz errado, eu falei para ele. Não tem como dar certo, irmão, se nós estamos totalmente contra a palavra de Deus. Quando você luta pela tua fé, pela tua vida espiritual, você começa a prestar atenção em coisas que são importantes. Você já não dá mais ouvido a qualquer palavra, a qualquer voz por aí. Você presta atenção em quem você está ouvindo. Eu quero aconselhar você, antes de ouvir qualquer pessoa, ouça o que a Bíblia tem para dizer. Eu leio, mas não entendo, pastor. Não tem problema não, irmão. Hoje tem muita facilidade para você entender. Quem esteve aqui hoje de manhã? Alguns irmãos estiveram. Não é proibido você vir hoje de manhã. Hoje nós ministramos uma palavra que eu vou falar uma coisa para você. É para chacoalhar a árvore, mas para abençoar a vida. Pergunta para qualquer um desses irmãos se foram abençoados hoje de manhã aqui. Eles vão dizer para você, pastor, a palavra foi. Sabe o que nós fazemos? Nós achamos que aos domingos à noite é o suficiente para tocar a semana inteira. Me perdoe, com muito amor estou falando isso. Você faz uma refeição para a semana toda? Oi? Quem almoça aqui todo dia? Levanta a mão aí, quero ver. Quem janta? Café da tarde? Vai, levanta a mão, levanta a mão. Só na segunda-feira, certo? Não, você faz segunda, terça, quarta, tem uns que fazem até mais do que eu falei. Estão com o templo assim, desse tamanho. A gente no mundo natural não consegue ficar sem se alimentar, quer tocar a semana inteira com um pouquinho. E se eu demorar um pouquinho aqui no culto, daqui a pouco o pessoal fala assim, mas meu Deus do céu, que demora essa pregação. O cara vai embora, porque não priorizou a batalha pela fé. Não tem como viver espiritualmente saudável, pronto para a batalha, sem estar abastecido, alimentado e bem estruturado. Por que eu devo batalhar pela fé? Porque eu não posso me descuidar. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Na hora que a gente acha que está bem espiritualmente. Pastor, aqui é o seguinte, se vier é de primeira. Você fala, sério? Você já viu aquele crente que conhece tudo de Bíblia? Já viu ou não? Quem já viu? Tem uns crentes que não dá nem para falar com ele. Ele conhece tudo, mas não faz nada.
Conhece muito, mas não faz nada, não pratica. Por quê? Porque ele quer viver a sua própria vida. Lá no final da caminhada, pastor, a gente faz um acordo com Deus lá e dá tudo certo. O que Judas está fazendo? Judas está instruindo, está exortando. Está exortando a quê? A não ficar esperando. Está exortando a começar a luta, a começar a batalha. Você acha que você tem tempo suficiente para esperar acontecer? Quando a gente vê que a nossa vida está lá no limiar da existência, você para e pensa, puxa Deus, nem todo mundo passa por isso, mas os que passam, mas todos podem passar, faz um monte de votos com Deus. Já viu isso ou não? O cara está lá, o nome dele já está na lista do cara da funerária, né? Daí ele, não Deus, se o Senhor me der mais uma chance, pode contar comigo, eu vou ser bem crente, eu vou ser santo, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a tua obra, eu vou, e faz um monte de voto com Deus. Passou aquela fase, o cara diz, Senhor, vamos deixar isso para uma outra hora. Normalmente é assim, que nem o amor, o cara fica apaixonado, depois ele esquece. E muitas vezes o que nós estamos fazendo na nossa caminhada? Nós estamos descuidados. Estamos descuidados. Pensamos que estamos bem e não precisamos nos disciplinar e cuidar da nossa caminhada com Deus. É interessante que Judas aqui, no versículo 3, ele diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação. Judas está dizendo, eu comecei a escrever essa carta com o objetivo de instruir vocês a respeito da salvação. Aí ele para e fala, mas eu tive que repensar isso. Está acontecendo um problema aqui. Estão tentando destruir a fé dos irmãos. Ele muda a prosa, ele muda a direção, e ele começa a escrever na direção da necessidade daquela igreja, ou da igreja do Senhor. Eu quero escrever a vocês a respeito dessa batalha de fé. 1 Timóteo 6,12 diz, combate o bom combate da fé. A Bíblia é interessante porque quando você começa a meditar na Bíblia, você vê que esses assuntos estão espalhados na palavra de Deus. Você tem que combater o bom combate da fé. Tem gente que está combatendo, eu não vou pecar, eu estou lutando para não fazer errado, eu estou lutando para isso. Não, mas não é essa a questão. Escute bem, olha para mim aqui, irmão. Enquanto você não entender que tudo tem que fluir a partir da sua experiência com Deus. Um pastor amigo meu, há muitos anos atrás, disse que aquele irmão que começa a dar muito problema na igreja, vai conferir com ele a salvação dele. Porque quando nós perdemos de vista a ideia da salvação da nossa alma, nós começamos a arrumar boas desculpas, nós começamos a nos excusar, nós começamos a mudar o foco, a procurar outras coisas, porque a salvação da nossa alma está em xeque já. Alguém que pensa na salvação da sua alma, na vida eterna, começa a cuidar dos detalhes, porque por detalhes. Pastor, quer dizer então que se eu for bem santinho aí que eu vou ser salvo? Não, um salvo cuida da sua vida espiritual. Você não vai cuidar da sua vida espiritual para ser salvo simplesmente, porque quem salva você é Jesus, mas um salvo de verdade, que tem uma experiência com Cristo, cuida da sua vida espiritual, até porque ele não vai ser pedra de tropeço para nenhuma outra pessoa, ele vai ter uma vida na presença de Deus. É assim que acontece sobre a vida espiritual de cada um. Quando você tem uma experiência pessoal com Cristo, a experiência de salvação, você não está mais falando de religião, você não está falando da placa A, B, C ou D, você está falando da tua vida com Deus. Alguém está me entendendo aqui? É característico, é normal
que um salvo se comporte como salvo. Amém? É normal que um homem de Deus, que uma mulher de Deus tenha temor de Deus por conta da salvação, por conta da sua experiência com Deus. Não é porque essa é a religião do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, ou da minha família, a tradição da minha casa. Não, não tem nada a ver com isso. Alguém que tem uma experiência de verdade com Deus quer caminhar com Deus e tem temor a Deus. Não é medo de Deus, é temor. Temor quer dizer respeito, reverência. Outro dia eu conversava com um jovem, ele me contando umas barbaridades da vida dele. E ele falou, sabe, né, pastor, o senhor sabe que eu sou crente, né? Eu falei, no quê? No que você é crente? Como assim você é crente? Não, eu sou crente, pastor. Eu falei, nunca foi, meu filho. Você está louco? Falei, você fumou maconha? Você está doidão? Como que você é crente desse jeito, com essa atitude, com esse comportamento, com essa prática de vida que você está tomando? Cara, se você morrer hoje, fala para mim, para onde que você vai? Você vai para o céu ou para o inferno? Ele parou, arregalou o olho, eu falei, pastor, se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Então como que você é crente, cara? Falei para ele. Fala para mim. Irmão, não é uma questão de quem está certo e quem está errado. Não é uma questão de que aquela religião, não, a questão é, você tem convicção da tua salvação? Não, então você tem que entender uma coisa, você precisa batalhar pela tua fé. Sabe qual que é a maior necessidade do ser humano? Não são coisas e não são pessoas. A maior necessidade do ser humano é a presença de Deus na sua vida. Essa é a maior necessidade. Depois disso, o resto vai ser acrescentado. O resto vai ser, como se fala em espanhol, añadido. Quando você começa a caminhar com Deus, perdão, essas coisas acontecem. Saúde para você. Quando você começa a caminhar com Deus, é impossível você continuar vivendo a vida como você vivia antes. Por quê? Porque a salvação afeta o nosso comportamento. Alguém pode dizer amém? É assim que funciona. Por isso que a batalha da fé é uma coisa urgente. Não é para amanhã. Não é para daqui a alguns meses. Um dia, eu estava evangelizando uma pessoa. Falou, pastor, não chegou ainda a minha hora. Eu falei, como assim? Não chegou a minha hora ainda. Eu falei, não tem essa coisa de chegar a tua hora. Porque caminhar com Cristo é uma decisão que você toma. Não existe não chegou a minha hora. Toda hora é hora. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que Deus quer que todos sejam salvos. Mas nem todos respondem ao chamado da salvação. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o seu lar. Mas para que Ele faça isso, Ele precisa entrar na tua história, na tua vida. Você precisa abrir o teu coração para Jesus. Eu não estou falando de religião, estou falando de relacionamento com Deus. Se você não fizer isso, você vai ficar como quem fica contemplando alguma coisa, mas não fica desfrutando daquilo. Você pode ficar no caminho ou pode ficar à margem do caminho. Parece que você está no caminho quando você está à margem, mas você não está no caminho. Estar no caminho é andar. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Ninguém vem, através de Jesus vamos a Deus. Não é uma outra opção, não é um plano B, não é um outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma ideia que estão falando por aí há muito tempo. Mas Jesus falou que Ele é o caminho. Não existem vários caminhos, Ele é o único caminho.
Então muitas vezes a gente não entende a batalha da fé, porque a gente agrega na nossa cultura ou na nossa religiosidade um monte de conceito que não tem nada a ver com a Bíblia. E aí fica confuso. Aí você fica correndo atrás do vento, fica procurando novidade, fica procurando notícia nova. A notícia já existe, irmão. As boas novas do Evangelho são as notícias de Deus para a sua e para a minha vida. Não precisa outra. Não precisa famoso, não precisa nenhum topíssimo, não precisa ninguém importante. O importante na história da vida cristã é Jesus. Se Jesus não comandar a sua vida, você está indo mal. Qual que é a nossa função? Qual que é o nosso cuidado? Nós temos que estar prontos a ensinar, a instruir a respeito da salvação, tanto para os outros como para nós mesmos. Muitas vezes a gente se acostuma tanto a ficar na igreja. Ah, já fui na igreja. Você não vai à igreja, irmão, você tem que ser igreja. Alguém conseguiu entender isso ou não? Você não vai à igreja, você é a igreja quando está ligada no corpo. Outro dia alguém falou para mim: pastor, mas sabe como é que é? A gente é o corpo de Cristo. Eu falei: não, nós não somos corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo, irmão. Está falando o quê, pastor? Você está ficando louco? Não, nós não somos corpo. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo. Se você não se conectar ao corpo, você simplesmente é membro. Membro fora do corpo morre. Membro fora do corpo morre. Para andar no corpo, você tem que ser cristão. Para estar conectado no corpo, você tem que ser cristão. Você tem que estar em compromisso com Cristo. Não tem essa coisa de dizer: não, mas eu tenho a minha religião. Ninguém está falando de religião, nós estamos falando de viver uma vida cristã, preservar a fé, lutar pela fé, caminhar na fé, ser alguém que entenda o que é viver na presença de Deus. Deus colocou sobre nossos cuidados a fé. E eu preciso compreender que essa parte é minha responsabilidade. Exortando-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Tem alguém aqui que é santo? Não é do time não, aquele timinho não. Vem com essa mãozinha levantada aí. Tem um dando risada ali do lado ali. O que é santo, pastor? Veja, Judas escreve e diz que isso foi entregue aos santos. Que santos, pastor? Tem alguém com uma auréola na cabeça? E não é sobre isso que Judas está falando, evidentemente que não. Sobre o que ele está falando? Quem é santo nessa história? Tem algum santo aqui nessa igreja? Teve um ali que levantou a mão. Por que vocês não levantaram a mão? Porque lhes falta um pouco de base bíblica. Quem é santo, pastor? A palavra santo significa separado. E o processo de santificação, ele é posicional e processual. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, o Senhor me separa para Ele. Aí eu passo a ser de Jesus. E a partir desse momento que Jesus me separa para Ele, porque Ele me tocou, Ele me convenceu de que eu era um pecador perdido, que eu iria para o inferno sem Jesus, e aquele momento então amorosamente Deus me traz para Ele, e eu começo a desfrutar do quê? De um relacionamento com Deus. Agora começa o processo da santificação. Por conta daquilo que Jesus fez por mim, eu começo a fazer algo por Ele, que é me separar do pecado por amor a Ele. Alguém entendeu o que eu estou dizendo? Isso é a caminhada da fé cristã.
Eu entendi que Deus fez algo tremendo por mim, e agora eu estou fazendo simplesmente em gratidão, em amor. Estou fazendo por Ele, vivendo uma vida de santidade, separado do mundo, separado do pecado. Até porque as pessoas precisam, como eu disse aqui no começo, de que eu dê um bom testemunho da minha fé cristã. Ninguém vai entender a minha fé cristã se eu não for diferente do que o mundo inteiro está fazendo. Como alguém vai entender a minha fé se eu sou igual a todo mundo, se eu faço o que todo mundo faz, se eu me comporto como todo mundo se comporta? Eu não preciso falar detalhes aqui, não é? Ou preciso? Tem muita coisa que não cabe mais a alguém que é santo. Então, quando Judas está dizendo que isso foi entregue aos santos, foi entregue a você, foi entregue a mim, foi entregue aos filhos de Deus. Alguns já sabem a resposta do que eu vou perguntar, mas se eu perguntar para você, todo mundo é filho de Deus? Você vai dizer, na grande maioria, todo mundo vai dizer, sim, todo mundo é filho de Deus. Eu vou dizer para você, não, não é isso que a Bíblia ensina. Eu me torno filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. A cultura judaica diz que todo mundo é filho de Deus. Porém, a Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que me tornar filho de Deus. Põe lá, João 1,12 para mim, faz favor. Eu já estou encerrando, queridos. Já colocou? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia está dizendo que eu recebi de Deus o poder de ser feito filho de Deus, ou na outra versão, na outra tradução, de me tornar filho de Deus. Alguém que se torna filho de Deus é porque não era. Então todos nós somos criaturas de Deus. Temos que começar a batalhar na fé, entendendo que a humanidade precisa se tornar filhos de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Mateus 11:12 diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Existe um esforço, existe um trabalho, existe uma batalha para permanecer firmes em Deus, firmes na fé. Pastor, eu pensei que era moleza, eu vou para a igreja só, faço só a minha parte lá. Alguns pensam assim, eu já contribuí, né? Já dei a minha ajuda, então eu vou fazer dessa maneira e está tudo certo. Eu vou dizer para você que não é isso, é muito além disso. A tua caminhada com Deus, ela implica em responsabilidades, em crescimento espiritual, em desenvolver a sua fé e a sua salvação. Eu lhe conto assim, irmão, antigamente quando eu orava, eu tinha uma noção de que Deus talvez pudesse escutar a minha oração, por conta do meu relacionamento com Deus, muito débil. Algumas vezes eu ficava esperando que Deus estivesse de bom humor e de repente derrubasse uma bênção lá na minha vida. Os anos foram passando, a caminhada foi sendo desenvolvida, o conhecimento da palavra foi crescendo, e eu comecei a descobrir uma coisa, que Deus está muito interessado em nos abençoar. E de repente eu comecei a descobrir que Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos. Eu falei, que coisa tremenda. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração dos seus filhos. Eu falei, meu Deus, isso é tremendo. E eu aprendi uma coisa, que é bom pedir oração para os outros, mas é muito melhor você orar. E você começar a desfrutar daquilo tudo que Deus tem para a sua vida. Deus ama a sua família, Deus ama você, Deus ama os seus filhos, Deus ama, Deus te ama. Agora, à medida que você se relaciona com Deus, isso vai afetar
toda a sua vida. De repente o teu pensamento vira uma oração. Uma palavra simples que você fala vira uma oração. Por quê? Porque você tem um relacionamento com o seu Pai. Amém, igreja? Simples assim. Quem já orou o Pai Nosso? Quem já orou o Pai Nosso? Você sabe como que começa o Pai Nosso? A oração de Mateus capítulo 6? Quem sabe? Só a primeira parte diz Pai Nosso. Mas Deus é seu Pai mesmo? Aí eu continuo orando. Tem uma parte do Pai Nosso que a gente diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra, ou seja, na minha vida, como no céu. Será que Deus tem realmente essa liberdade de fazer o que Ele quer na minha vida? Eu tenho essa disposição de aceitar o agir de Deus na minha vida? Aí você vai vendo o teu nível de relacionamento com Deus. Espera, Senhor, o que está acontecendo aqui? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha Deus falando para a gente: você pode orar pelas suas necessidades que eu vou ouvir. Se eu for teu pai, se você for meu filho. Como é que eu me relaciono com meu pai? Eu honro meu pai, eu respeito meu pai, eu dou testemunho que sou filho dele. Você sabia disso, né, irmão? Cadê o Ramon? Cadê você? Vem aqui. Ele é meio feio, mas tudo bem, parece com o pai dele. Então disseram um dia para mim assim que porque ele puxou o pai, por isso que ele ficou bonito, né? Disseram que ele é meio parecido comigo. Vem para cá que você vai aparecer ali. E disse que alguém disse que viu ele andando e falou: ó, parece o pastor Toninho caminhando. Eu falei: tem que parecer comigo, é meu filho. Pelo menos um pouquinho, né, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Aí ele estava de costa e eu, olha lá, filho do pastor Toninho. É desenho igual, parecido. Amém? Amém. Obrigado, hein? Que isso? Só que eu estou mais bonito que você. Pastor, o que o senhor quer ensinar aqui? Vou explicar para você. Se eu sou filho de Deus, eu sou parecido com meu pai. Eu vou repetir para você entender direitinho. Se eu digo que sou filho de Deus, eu tenho que ser parecido com meu pai. As características do meu pai têm que acontecer na minha vida. Que nós somos imagem e semelhança de Deus, diz a Bíblia. Que imagem é essa? Que característica o senhor está falando? Quer dizer, a gente tem a cara de Deus? Deus não tem cara, irmão. A cara de Deus é a sua cara, a minha cara, a cara de cada um que é filho dele. Mas o que está falando a Bíblia? A Bíblia está falando que a minha atitude, o meu caráter, o meu comportamento, as minhas atitudes internas têm semelhança com a retidão, com a equidade de Deus, com a santidade de Deus. Por isso que muita gente está dizendo: eu sou filho de Deus, mas não vive como filho de Deus. Mas tem pessoas que estão dizendo: não, eu quero me parecer cada dia mais com meu pai. E o relacionamento teu com Deus, com a tua fé, vai fazer você muito, cada dia mais, semelhante ao teu pai. Alguém está entendendo? E a minha oração agora, que eu quero orar, é que nós possamos sair daqui essa noite, pensando no nosso coração: eu quero me parecer com o meu pai. O teu pai carnal, eu sou um pai imperfeito, o teu pai é imperfeito, tua mãe é imperfeita, mas o Pai eterno, o Pai celestial, Ele é perfeito. Teu pai provavelmente é uma pessoa muito jóia para você, talvez, não sei, cada um tem um conceito de seus pais. Mas um dia ou outro ele pode falhar. Deus nunca falha. Deus nos ensina o caminho para nós vivermos uma vida de vencedor, de vitorioso. Por isso Judas está dizendo: você tem que lutar pela sua fé.
Você tem que batalhar pela tua fé. Não deixa ela enfraquecer, não deixa que ninguém enfraqueça a tua fé. Não vacile, não fique titubeando, não demole, irmão. Essa é a palavra do pastor Toninho. Não demole, não fique fazendo de conta que você não precisa, porque nós precisamos fortalecer a nossa fé. Um dia alguém falou para mim: pastor, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu queria servir a Deus, mas eu estou muito fraco. Eu falei: sirva a Deus fraco mesmo. Eu estou falando para o senhor, pastor, estou fraco. Eu não consigo fazer nada. Quero dizer para você o seguinte: como é que fortalece a sua fé? Como é que a tua fé é fortalecida? Coloca aí Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Está aí. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu vou ler na minha versão: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como é que aumenta a fé? Como é que a tua fé vai aumentar? Como que a tua fé aumenta? Tem outro jeito? Não tem. Como é que a tua fé aumenta? Você está se enganando há quanto tempo, achando que a tua fé vai aumentar sem você ouvir a palavra de Deus? Só tem um jeito da fé aumentar. A Bíblia diz: a fé só aumenta quando eu ouço a palavra de Deus. Se você não se expor, ou não se expuser à palavra de Deus, tua fé jamais vai aumentar. E não adianta você dizer: não, mas eu não quero esse tipo de mensagem. A mensagem não pode ser minha, a mensagem tem que ser da palavra de Deus. Se você ouve a mensagem da palavra de Deus e nega, a tua fé não vai crescer, ela vai morrer. Você está me entendendo? É impossível você dizer que é um cristão negando a fé. Como é que eu nego a fé, pastor? Quando você deixa de ouvir a palavra. Quanto menos você ouve a palavra, mais fraca a tua fé vai ficar. Eu quero que a minha fé seja uma fé gigante. Então você tem que se dedicar em ouvir a palavra de Deus. Com todo respeito, tem lugar que a tua fé não vai crescer. Tem lugar que a tua fé não vai crescer. Tem companhias que vai matar a tua fé. Por isso que Judas está dizendo: lute pela fé. Tem amizades, irmãos. Eu tive amigos na igreja. Eu cantava num grupo, na igreja que eu frequentava em Curitiba. Eu cantava num grupo. Pensa uns caras para cantar, para arrebentar. Eu era o piorzinho da turma. Mas aquele grupo, eles cantavam muito. Mas eu achei um negócio estranho, porque a gente ia ensaiar, e nós ensaiávamos na casa desse pessoal. Ensaiava e ia embora. Eu falei: mas esse povo não ora? Esse povo não lê a Bíblia? Que negócio estranho é esse? Cantava sobre Jesus, falava sobre Jesus, mas não tinha espiritualidade, não caminhava com Jesus. Eu já estou terminando, irmão. Você me perdoe, essa palavra precisa ser ministrada. E um dia a gente então ensaiou bastante, fomos nos apresentar na igreja. Sacou o que eu estou falando aqui ou não? É bonito, né, quando você ouve o pessoal cantando. Eu acho lindo, eu sou quarteteiro, gosto de quarteto. Os caras são fera. Aí o cara foi se apresentar na igreja. Quem o cara? Eu e mais o resto da turma. Foi o maior fiasco espiritual da nossa vida. Eu nunca passei tanta vergonha. Tudo que tinha que dar errado, deu errado ali. E foi interessante que eu saí daquele ambiente, fui para minha casa decepcionado. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei: eu vou fazer um checklist na minha vida. O que está errado? Estava tudo errado. Por que estava tudo errado? Porque a minha fé estava morrendo com aquelas companhias. Eles não oravam, eles não buscavam a Deus, eles tinham uma conversa de gente incrédula. Irmãos, e dentro da igreja, eles estavam matando a minha fé. Eu falei: meus amigos, vocês são tudo gente boa, mas eu não quero ser amigo de vocês, não.
Nesse ritmo que vocês estão, não dá. Ou vocês vêm para o meu jeito de viver, que é buscar o Senhor, jejuar, me consagrar, fazer a vontade de Deus. Porque quem conhece a Deus sabe qual é a diferença de uma fé viva e de uma pseudo-fé intelectual. Uma fé viva traz resultado. Uma fé intelectual é só uma fé intelectual. Mas eu creio em Deus, pastor. A Bíblia diz que até o diabo crê. E o diabo tem uma reação, ele estremece. Tem muito crente que diz que crê e não muda nada, e não transforma nada. Vamos ficar de pé, quero orar por você. Ai, Jesus, perdão pelo horário, mas eu tinha que ministrar. Fecha os teus olhos, coloca a mão na altura do seu coração. Eu queria encorajar você, em nome de Jesus, a fazer uma aliança com Deus. Essa aliança talvez vai implicar em você ter que romper com algumas coisas que não estão certas. Glória a Deus. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Eu peço que o Senhor me ajude a lutar pela minha fé, a batalhar essa batalha. Eu não quero que a minha fé morra, Senhor. Eu quero conhecer ao Senhor como nunca conheci. Eu não quero ter uma fé intelectual, mas eu quero uma fé viva, fervorosa, uma fé que experimente milagres, uma fé que experimente o sobrenatural. Senhor, transforma a minha vida, Senhor. Eu quero ter uma fé em que eu veja os milagres acontecendo na minha vida e na vida da minha família. Senhor, eu quero viver como um crente fervoroso, temente ao Senhor, piedoso na minha caminhada. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu vou batalhar pela minha fé, em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Pai, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para tomar as atitudes certas. Muitas vezes nós somos seduzidos, enganados, manipulados por situações, por pessoas, por circunstâncias. E muitas vezes nos sentimos envergonhados porque tomamos medidas e atitudes sem sabedoria, sem considerar uma fé fervorosa, uma fé viva, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a ser tão fervorosos que vamos aprender a ouvir a Tua voz e saber por onde temos que caminhar. Toca o nosso coração. Começa uma mudança profunda na nossa vida, Senhor. Não queremos mais ser como sempre fomos. Queremos experimentar novidades no nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajude a caminhar em santidade, a caminhar temendo ao Senhor. Que a Tua santa palavra faça a diferença em nossa vida. Não é uma questão do que pode ou que não pode. Queremos, na verdade, fortalecer a nossa fé e sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito Santo nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Senhor, toma a vida do meu irmão, toma a vida da minha irmã, e começa algo novo aqui, Senhor. Milagres vão acontecer, o sobrenatural vai se manifestar, o avivamento pessoal vai chegar. Em nome de Jesus, Senhor, muda a história da Tua igreja. Amém. Amém, irmãos.
Eu posso garantir uma coisa para você. Se você entendeu essa palavra, e se você buscar fervorosamente a presença de Deus, toda a fé que estava morta, ou uma fé intelectual, ela vai ser transformada. Você vai avivar a tua fé. A gente vai se acostumando tanto com as coisas, que a gente acaba ficando meio ligando o piloto automático e achando que vamos fazendo as coisas, vamos ver o que vai dar. Não é assim, isso não é fé. Sabe, eu estou falando de uma fé que você sabe que, se você orar agora, você não está simplesmente fazendo uma oração por nada. O eterno Deus está te ouvindo. Ele está se movendo. Ele está se movendo. Você não precisa nenhuma coisa mirabolante acontecendo, nenhuma coisa extravagante. Não tem que sapatear, não tem que gritar, não tem que berrar. Deus ouve aquele que tem uma fé viva. Deus ouve. Um dia uma pessoa chegou para mim: pastor, você prega desse jeito, pensei que você era mais barulhento e tal. Eu falei: não, eu não consigo nem gritar, já perdi a voz aqui um pouquinho que eu vou ser. Porque Deus não precisa disso para nos ouvir, irmão. Deus precisa de um coração fervoroso. Eu tenho certeza que, se você se tornar um crente fervoroso, tudo na sua vida vai mudar. Você, tua casa, tua família, tudo vai mudar. Talvez não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Amém?